Muito bem-vindos a mais um A Luz do Dia. Eu quero primeiramente agradecer a todos que têm trazido audiência aqui a esse canal, a esse programa. Você que tem acompanhado, você que está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Não esquece de inscrever no canal, aquele pedido clássico, né? E ative aí o sininho para você receber as notificações. Nós estamos trazendo novidades, estamos trazendo boas novas todos os dias. Agora estamos estudando para mudar o horário do programa. E aí, inclusive, eu queria que você deixasse no comentário qual é o horário melhor que você acha. Meio-dia ou 6 da manhã? E nós estamos lembrando que nós estamos na nossa série Provérbios. E hoje é dia 8 de maio de 2026 e nós vamos ler Provérbios 8. Se você quer acompanhar comigo, abre aí a sua Bíblia. Provérbios 8. Você que está chegando agora, você está no canal Eu Não Sou Pastor. Nós estamos no programa A Luz do Dia e estamos vivendo a série Provérbios. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, o homem mais rico e mais sábio que pisou nessa terra. Abre aí. Provérbios 8. A primazia absoluta da sabedoria. Versículo 1. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Nas encruzilhadas das veredas se posta. Quem? A sabedoria. Do lado das portas da cidade, à entrada da cidade, e a entrada das portas está gritando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. E vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Quando você percebe que alguém está falando algo tortuoso e pervertido, com malícia, com maldade, ou até um palavrão, você pode observar a vida dessa pessoa, ela não é muito sábia. A sabedoria não está muito presente nas palavras dela. E quando a sabedoria não está presente nas palavras, a sabedoria não está presente nos pensamentos, nem nas atitudes, e tampouco nos resultados. Você consegue ver os princípios que as pessoas carregam através da vida delas. Você consegue ver o Deus a quem ela diz que pertence de acordo com a vida dela, de acordo com o comportamento dela. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E tudo o que mais se deseja não se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Isso aqui para tudo, você precisa disso. Eu preciso disso. A gente precisa disso muito mais do que dinheiro. Às vezes você fala assim, eu preciso de dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, a minha vida seria outra. Daí fica fazendo jogos, né? Eu preciso ganhar na loteria, preciso ganhar na Mega Sena. Se eu ganhasse na Mega Sena, procura aí, dá uma pesquisada para você, dá uma observada aí no YouTube mesmo. Às vezes você fala assim, se eu tivesse dinheiro, a minha vida seria outra. Se eu ganhasse na Mega Sena, a minha vida seria outra. De fato, seria outra, mas sem sabedoria, procura aí. No próprio YouTube mesmo você vai pesquisar e vai encontrar inúmeras pessoas que ganharam na loteria, que ganharam milhões e hoje está no mesmo emprego ou então em outro lugar ganhando menos do que ganhava antes de ser sorteado na loteria. Por quê? Porque o segredo não é dinheiro. O segredo está aqui, ó. O segredo está na mentalidade, está na sabedoria. Sabedoria em usar os recursos. O seu problema não é recurso.
Ah, se eu tivesse um sócio investidor, eu ia arrebentar. Você ia ver só rapidinho e ia ser milionário. Será? Você sabe por quê? Porque a diferença, o princípio ativo principal que faz a diferença na vida das pessoas é a mentalidade. E você vê um monte de gente também, infelizmente não é muito, mas você vê pessoas que mudaram a mentalidade e mudaram a vida financeira, a vida familiar, mudaram todas as áreas da vida dela. Por quê? Porque a mente é outra, se tornou outra. Ela mudou a mente dela, ela estudou, ela desenvolveu, ela aprendeu a investir, aprendeu a comunicação, aprendeu a conversar com as pessoas, aprendeu a comunicação no meio corporativo, como que ela influencia as pessoas fazer aquilo que ela deseja. Ela aprendeu a demandar funções, e ela foi crescendo, crescendo, mudou a mentalidade e hoje é rico, milionário, multimilionário. Ao passo que pessoas que foram multimilionários e ricos apenas na conta bancária e não aqui, perderam tudo. Então o segredo está na sabedoria. Versículo 12: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa eu odeio. Quem odeia? A sabedoria. Aqui é muito interessante a gente pegar esse tópico aqui, esse versículo 13. O temor do Senhor é odiar o mal. Lá nos primeiros capítulos de Provérbios, fala, e se eu não me engano é no capítulo 1, fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E aqui ele já fala o princípio do temor ao Senhor. O temor do Senhor. Então, o princípio da sabedoria é ter temor a Deus. E como que eu tenho temor a Deus? Na forma prática, que ele já demonstra que isso no capítulo 8. Que o temor do Senhor eu obtenho quando eu odeio o mal, o pecado. Eu odeio a injustiça, quando eu odeio a prática das coisas más que vai prejudicar o meu próximo. O que que é ruim e o que que é bom? Você sabe o que que é ruim e o que que é bom. Você tem discernimento, mas só uma forma mais prática. Algo é bom quando vai cooperar com todo o universo e as pessoas que me rodeiam. E algo é ruim quando não vai colaborar em nada, tanto no universo quanto as pessoas que me rodeiam. Então, a prática do mal vai prejudicar alguém? Vai ser ruim para alguém? Vai prejudicar o meu próximo? Vai prejudicar quem está à minha volta? Qual vai ser o resultado disso? É ruim? Então, é mal. Então, eu preciso odiar isso. Ah, mas eu vou tirar vantagem disso. O problema é dele. Isso não é odiar o mal. E se você não odeia o mal, você não tem temor ao Senhor. E o princípio da sabedoria é temor ao Senhor. E qual que é os princípios do temor ao Senhor? Odiar o mal, a soberba e a arrogância. Isso aqui não é só rico, milionário. Tem muito pobre, soberbo e arrogante. Quando a gente fala pobre, a gente não está falando de classe econômica. Quando nós falamos pobre, nós falamos improdutivo. O rico ele é produtivo e o pobre é improdutivo. Na semântica da palavra pobre significa improdutividade, porque a pessoa pode ter dinheiro, ser tão pobre, tão pobre, tão pobre que ela só tem dinheiro. E mais cedo ou mais tarde a miséria, aí eu estou falando de vida financeira, ataca a vida dela. A soberba e a arrogância, e em outro versículo aqui de Provérbios mesmo, diz que a soberba, a arrogância, o orgulho, ele precede a queda. Ele precede, ele mostra para todos que mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai declinar na vida, porque ela é arrogante, ela é orgulhosa, ela é soberba, ela é narizinho empinado, olhos altivos. Eu aprendi ao longo desses anos que você não deve olhar para as pessoas como se você estivesse olhando para cima, se diminuindo, olhando como se você fosse menor do que os outros. Entenda uma coisa, sempre vai ter pessoas melhores do que você, em um nível acima, mais ricas, mais cultas, mais inteligentes, talvez até mais sábias. Vai ter pessoas de um nível
mas também vai ter pessoas num outro nível do processo. Vai ter pessoas também num outro estágio da caminhada. Tem pessoas que já tá lá em cima. "Não, mas ela é mais nova que eu, tem 20 anos mais novo que eu e já tá lá em cima". Sim, o processo dele andou mais rápido. Às vezes ele empenhou mais em aprender, empenhou mais em adquirir conhecimento numa área, em outra, e aí foi galgando degraus, níveis e subiu. E tá tudo certo. É necessário a gente aprender a aplaudir a vez do outro, porque uma hora a nossa hora vai chegar. E aquele que não, você, que às vezes está me ouvindo e não sabe bater palma para o momento do outro, você só vai atrasar o teu. Quando você fica com raiva da conquista de alguém, já aconteceu com você? Você olha, alguém conquistou um carro lá de R$ 300.000 e na hora você sente aquele, poxa, eu que queria ter esse tipo de sentimento. Mostra para o teu cérebro que riqueza é ruim. Quando você vê uma família feliz e você acabou de brigar com o teu marido e você olha uma amiga, um vizinho dando beijo na esposa na hora de sair para trabalhar, por isso que é importante você evitar esse tipo de coisa. Se você tá tudo bem no teu casamento, evita ficar dando beijinho na porta de casa, porque isso aí atrai inveja. E nem todo mundo assiste o que você está assistindo, nem todo mundo aprende o que você está aprendendo. Mas quando você olha com um olhar de inveja, nossa, eu queria que meu marido fosse assim, você traduz para o teu cérebro que aquilo ali não é bom, porque o sentimento que você está sentindo não é um bom sentimento. Quando você olha com inveja para as outras pessoas, você olha tendo um sentimento ruim, tendo um sentimento negativo. Quando a inveja ela entra dentro de alguém, por mais que você fale, mas eu não sou invejoso, eu não tenho inveja. Mas aquele momentinho de inveja que você teve, você pode falar assim: "Ah, mas não é uma inveja boa", ou então: "Ah, não chega a ser uma inveja, é que eu queria ter aquilo também". E quando você olha para a vida dos outros e você tem esse sentimento: "Ah, eu também queria", por que que esse sentimento nasce? Porque você olha se comparando e nessa comparação você já se coloca numa posição inferior. Se colocando nessa posição inferior, você olha como se estivesse olhando para cima, como se a pessoa estivesse lá em cima, o casamento dela estivesse acima do seu. Não, ela só às vezes está fazendo coisas, praticando coisas que você não está, que você não aprendeu a usar, ferramentas que você não aprendeu a usar, coisas que você não aprendeu a fazer dentro do teu casamento, dentro da tua vida financeira, dentro da tua empresa e por aí vai. Então você não tem que ficar olhando para a vida dos outros, na verdade você não tem que olhar para a vida dos outros, tem que cuidar da sua. Mas quando você for olhar para alguém, você nunca olhar assim, e tampouco assim, olhando como se estivesse por cima, olhando como se estivesse sempre. Eu aprendi isso na PNL. Olhar para as pessoas no mesmo nível. Sabe por quê? Porque somos todos iguais. Às vezes tem pessoas que têm resultados melhores numa área, melhores do que o seu, mas numa outra área o resultado dela já não é tão bom quanto o seu. Tem gente que é feliz na vida financeira, mas tem gente que não é. Essa mesma pessoa que é feliz na vida financeira não é feliz no casamento. Tem gente que é feliz no casamento, mas não é feliz na vida financeira. Tem gente que é feliz na vida financeira, é feliz no casamento, mas tem problema com os filhos. Tem gente que tem felicidade com os filhos, um bom relacionamento com o esposo, com a esposa, uma vida financeira satisfatória, vamos dizer assim, mas quando ela olha para si mesma, ela tem uma autoimagem distorcida e ela tem uma depressão, uma autodepreciação da imagem dela. Então ela não tem autoconfiança. Entende? Cada um tem um nível, cada um está num nível do processo. Quando você olha às vezes alguém na internet, principalmente, porque as pessoas só postam o palco, ela não posta os bastidores,
você acaba se comparando e se sentindo inferior. Nunca olhe para alguém nem olhando para cima e nem tampouco para baixo. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, que fala mal dos outros, que tem sempre uma maldade, uma crítica. A boca perversa eu odeio. A sabedoria odeia. E você pode perceber. Essa é forte, hein? Vamos lá. Vamos chamar. Você pode perceber que a pessoa que fala muito da vida dos outros, a vida dela não é uma vida próspera, abençoada e nem tem um bom relacionamento. Você sabe por quê? Porque a boca dela é perversa e a sabedoria odeia a boca perversa. Versículo 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então quem está com a sabedoria está com tudo, né? Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Aí versículo 17. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Você deve amar a sabedoria, amar, buscar ser sábio. Daqui a pouco nós vamos entender aqui o que é sabedoria. Muita gente confunde sabedoria com inteligência, sabedoria com conhecimento e confunde sabedoria com experiência. Não tem nada a ver com experiência, com conhecimento e com inteligência. Sabedoria é outra coisa. Na verdade, sabedoria é uma pessoa e nós vamos lá entender, ó. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. A sabedoria vive para sempre. Versículo 22. Aqui nós vamos entender o que é de fato sabedoria, que não tem a ver com inteligência, não tem a ver com experiência, não tem a ver com idade, com vivência. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Ó. Quando ainda, vou repetir o 23, ó. Desde a eternidade fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Então a sabedoria foi ungida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Você já leu João 1? Eu sou. Ele é, né? O princípio, tudo foi feito por ele e para ele. Provérbios 8, né? Vamos lá em João, rapidinho. Ó. João, eu acho que é João 1. Vamos ver. Isso é. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? Aqui, João está falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. De quem que João está falando aqui? De Jesus. João está falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele estava no princípio com Deus. Vamos voltar lá em Provérbios 8? Quem que fala que estava no princípio com Deus? Que João está falando que Jesus estava no princípio com Deus, certo? Onde nós estávamos? No 18? Achar aqui. Não, estava mais para frente, né? O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, quem estava no princípio com Deus lá em João? Jesus.
E aqui a sabedoria fala que ela estava desde o princípio, antes do começo da terra. Então, quem é a sabedoria? Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Olha só, não existia nem o pó no mundo, na terra, e a sabedoria já existia. Ela estava com ele. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo. Você nunca parou para pensar por que o mar não entra na terra, não invade? E quando isso acontece é catástrofe. Mas esse depois logo volta, né? Por quê? Porque ele tem um limite. E quem fixou esse limite foi Deus. Através de quem? Da sabedoria. Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Não traspassassem o seu mando, quando compunham os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Deus foi o criador do mundo, o construtor, mas o arquiteto. Aqui você vê que é interessante, né, para a gente entender o que é sabedoria. Sabedoria não tem nada a ver com experiência de vida. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, meu avô tem tanta sabedoria, também muita vivência, muita experiência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente com 20, 30 anos de idade que tem mais sabedoria do que alguém que tem 80. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Essa tradução aqui e todas as outras, ela traz esse essa palavra como arquiteto e não arquiteta. A sabedoria é a sabedoria, não é? Ela não deveria falar eu era sua arquiteta, porque se ela é a sabedoria no feminino, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele todo o tempo. Então, se ele era arquiteto, não seria arquiteta ou o sabedoria? Aqui já dá para entender como que você consegue ter sabedoria. Como Salomão conseguiu adquirir sabedoria depois de ter sacrificado 1000 bois. E Deus perguntou para ele: me pede o que você quer. Ele disse: me dê sabedoria. A sabedoria que Salomão teve nada mais foi do que relacionamento com Jesus. Jesus estava no princípio com Deus. Ele foi o arquiteto do Deus vivo. O Filho é a sabedoria. Pode. Aí vai ter teólogo, vai ter estudiosos que vão. Ah, tá falando besteira. Ah, heresia. Tá escrito aqui, ó. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Você quer ter sabedoria? Tenha relacionamento com Jesus. Tenha relacionamento com ele. Você vai ver só o que vai acontecer com a sua mente. Você vai falar: isso aqui não é meu. Isso aqui não foi eu que falei. Isso aqui não foi eu que. Não foi eu que tive essa ideia aqui. Não é possível. Relacionamento com Jesus. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeites. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Uau! Existe uma diferença entre bênção de Deus e favor de Deus. Existe uma diferença entre a graça de Deus e o favor de Deus. Aqui Salomão já dá a dica como você entra no favor. O que é favor? A graça é aquilo que você recebe sem merecer.
Existe a colheita que você plantou, você colhe. Existe a graça de Deus, que foi o sacrifício de Jesus na cruz, foi através da graça e nos colocou debaixo da graça, por isso que nós não somos condenados hoje. Não está escrito: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que está debaixo da graça. Uma coisa é debaixo da graça, outra coisa é debaixo do favor. O favor, ele vai além. É o favor, é além da graça. A graça está aqui, o favor está aqui. Você não merece a graça, tampouco o favor. Mas como que eu alcanço o favor, que é infinitamente maior do que a graça? Porque eu acho quem? A sabedoria. Eu tenho um relacionamento com a sabedoria, então eu acho o favor. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Se você odeia Jesus, que é a sabedoria, eu já vou falar rasgado já. Jesus é a sabedoria. Você odeia Jesus? E aí você fala assim: mas quem que vai odiar Jesus? Só quem fala que não acredita em Deus, quem não acredita em Jesus. Mas aí não imagino que ela odeia Jesus. Não está escrito que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus? Se você não tem relacionamento com Jesus, mas tem amizade com o mundo, está escrito: se você ama o mundo, você odeia a Deus. Quem tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. Então, quando você não tem relacionamento com Jesus, mas tem relacionamento com o mundo, você está dizendo: eu odeio a sabedoria, eu odeio Jesus. E aí, quem odeia Jesus, quem odeia a sabedoria, ama a morte. Que morte? Eterna. Uau! A morte eterna está quando você ama o mundo e despreza a Deus, despreza a sabedoria, despreza Jesus. E aí você não tem acesso à vida porque você despreza ele, você acaba odiando ele porque você ama as coisas desse mundo. Estou amando as coisas do mundo, odiando as coisas de Deus. Portanto, odeio a Deus e amo a morte. Que morte? A morte eterna. A morte física. Porque às vezes você não morreu fisicamente, mas emocionalmente você está morto. Financeiramente você está morto. No seu relacionamento, seu casamento está morto. Por quê? Será que você não tem amado mais o mundo do que o relacionamento com ele? Mais do que o relacionamento com a sabedoria? Hoje nós vamos buscar essa sabedoria, esse relacionamento. Procure aí um lugarzinho reservado e vamos falar com Deus. Vamos buscar essa sabedoria. Vamos buscar aquele que pode nos dar a salvação, o amor e a sabedoria para o nosso dia a dia. Senhor Deus e Pai, nós entramos em Tua presença, Deus, para buscar a Tua sabedoria, para buscar um relacionamento com o Senhor. E já quero, Senhor, pedir perdão. Perdão pelas vezes que preferi ficar em redes sociais do que orar ao Senhor. Perdão porque preferi ficar 2, 3 horas assistindo a um programa, assistindo a uma novela, assistindo a um jogo, do que ler Tua palavra. Perdão por não construir esse relacionamento com a verdadeira sabedoria. Perdão, Pai, por ter Te desprezado, por ter preferido as programações da minha TV preferida, do meu canal preferido. Preferi rolar os rios por horas. E quando eu fui orar, já estava com sono. Orei deitado mesmo.
mostrei que amo mais o mundo do que o Senhor. Porque é isso que acontece. Quando nós damos preferência a injetar dopamina no nosso cérebro através das redes sociais, dos vídeos, daquilo que nos agrada, nós estamos trocando o relacionamento com Deus. Não que você não possa. O corpo precisa dos hormônios, precisa da dopamina, precisa da diversão. Você precisa do desfrute. Mas e o seu relacionamento com Deus? Será que não é por isso que você não tem tanta sabedoria? Senhor, toca essa pessoa agora. Faça ela sentir o que ela perde quando te troca por dopamina barata. Não é nem algo que vai fazer ela crescer. O que ela está assistindo nem vai fazer ela evoluir. Não. É dopamina barata. Gastando o tempo. A moeda mais preciosa que ela tem. O segundo passado, ele não volta. A frase que você acabou de ouvir ficou no tempo passado. Cada segundo da tua vida é muito importante. Cada segundo da tua vida tem que ser aproveitado, não desperdiçado. E Ele te toca agora nesse momento. Você sente uma paz, respira fundo pelo nariz e solta pela boca. A paz dele invade o teu ser agora. A sabedoria é tua amiga, tua irmã. Como é bom assentar à mesa da sabedoria. Imagine agora que o teu cérebro é uma sala de reuniões. E ali, você vai entrando, tem um lugar vazio que é o seu lugar. E você vai olhando quem está sentado à mesa. E você vê o medo, você vê a insegurança, você vê aquele pecado de estimação. Olha quem está sentado ali, a pornografia, os maus pensamentos, a autoimagem distorcida a respeito de si mesmo. A autoimagem ela é pequenininha, nem dá para ver ela olhando do lado de lá da mesa, tão pequena que ela é, tão pequeno que você se enxerga. E agora você vai pedindo licença e afastando e tirando cada elemento, cada persona assentada aí na mesa, nessa sala de reunião do teu cérebro. Vai tirando, vai removendo. Você viu quem está ali do lado de lá, na cabeceira? A mágoa, o ressentimento, a falta de perdão. Tira ele daí. Isso. Você não está dando conta? Olha quem está ali, ó, na porta. Pede para Jesus entrar e te ajudar. Você viu quem está ali também? O Espírito Santo. Fala, vem Espírito Santo, me ajuda. Ele vai removendo cada um. Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Isso. Vai saindo para fora. Passa para fora da porta. E aí você estende as mãos mostrando para Jesus se assentar, para o Espírito Santo
E olha quem vem entrando na porta. A sabedoria. Tá chegando também a coragem. Você vai dando lugar para eles. A resiliência. A força. Olha quem vem ali. Todo grandão. O amor. Puxa a cadeira para o amor sentar. Respira fundo. Atrás do amor estava a compaixão, que também entra. A bondade. Olha quem vem vindo ali, branquinho. Convide a paz para sentar também. São esses que estão assentados na sala de reunião do teu cérebro. Respira fundo. Solta. Que mesa, que sala de reunião. E uma paz invade o seu ser agora. E você percebeu que todos estão ali sentados. Você vai em direção à porta e feche a porta e tranca a porta. Sua alma está repleta da presença do Deus vivo. Tome lugar à mesa e desfrute do relacionamento com o seu Criador, com o seu Pai, com o seu amigo. Não tem palavras para descrever quão grande é a tua presença, Jesus. Quem participa comigo está podendo perceber a presença. A presença. Respira fundo. Abre os olhos e diga: eu sou feliz. Você não precisa de mais nada. É como diz no Salmos 23, na tradução original. O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Assim como disse Paulo, a tua graça me basta. Eu não sei você, mas estou pronto, porque deve é. Porque a paz está comigo, a sabedoria está comigo. Estamos de volta amanhã, no seu, no nosso, à luz do dia. Vamos para cima junto. A hora é agora.